vem de Jesus Cristo. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos começando agora um momento muito especial. E é um momento especial para os nossos corações, mas que também vai ficar no quasar, na atmosfera da Terra, nesta nuvem que abraça as questões da internet, porque a qualquer momento, a partir de hoje, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, quem acessar a internet da época vai conseguir receber não apenas esses conteúdos maravilhosos da doutrina espírita, mas também essas vibrações de amor que partem de nós e dos amigos espirituais que estão aqui presentes. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Ao iniciarmos a transmissão de mais um dia de programação, nós agradecemos o amparo dos bons espíritos responsáveis pela divulgação do Espiritismo na Terra, essa falange do Consolador que toca corações no mundo inteiro. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta bem assim no livro Vida Feliz. Jamais te comprazas no mal, concede-te o direito de errar, porém, exige-te o dever de corrigir. O azedume, a ira, a violência devem ceder-te lugar à alegria, à bondade, à paz. Reencarnaste para crescer e ser feliz. Abandona os caminhos da viciação emocional e galga os degraus que te alçarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Quem não domina as más inclinações torna-se vítima do desregramento a que elas conduzem. Nós temos nas nossas mãos o poder de educarmos as nossas expressões na vida, a nossa fala, as nossas reações, os nossos pensamentos. Muitas vezes reações pessimistas vêm, mas nós temos o poder de pensar. É assim que eu desejo reagir na minha vida? Os conteúdos que eu já tenho já não me sinalizam outra forma de proceder? Nós precisamos observar a nós mesmos no dia a dia, porque aqueles que desejam a felicidade precisam optar pelas ações, pelas escolhas, as atitudes que possam conduzir ao equilíbrio, à harmonia e à paz. E por isso eu convido você agora a orar conosco. Estamos aqui, dezenas de irmãos encarnados e desencarnados, convidando você para integrar-se a essa rede de amor. Então respire fundo. Retenha o ar por alguns instantes e expire. Visualize Jesus à sua frente. Mestre, nós desejamos muito acertar. Desejamos melhorarmos no nosso dia a dia. Ajuda-nos, irmão maior. Abençoa-nos no nosso propósito de nos melhorarmos, mas também abençoa a humanidade como um todo. Abençoa este planeta Terra, os ares e os seres dos ares, os mares e os seres dos mares, a terra, as plantações, a vegetação, o solo. Ilumina, Senhor, os animais e abençoa todos os seres humanos. Que onde existam irmãos em desespero, em sofrimento, o teu amor possa aliviá-los. Fica conosco, Senhor. Assim seja. No programa de hoje, nós vamos conversar com Milton Menezes sobre reencarnação e ressurreição. Ele é bacharel em psicologia, escritor e expositor espírita. Milton, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer muito grande estar aqui com vocês, Yasmin.
A reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Segundo esse princípio, todos nós já tivemos outras vidas e nossos desafios atuais estão de acordo com as nossas escolhas do passado e também de acordo com as nossas necessidades educativas. Reencarnação e ressurreição são a mesma coisa? Elas indicam a volta do espírito à vida corporal. Porém, como pode dar-se esse retorno? É possível que um corpo já morto possa voltar a viver? O que a ciência pode nos esclarecer a respeito? O que nos diz a doutrina espírita? Bem, estamos aqui para resolver essas situações, né, Milton? Essas situações. Como é que se dá a reencarnação? Nós temos observado, principalmente na prática profissional, muitas vezes no processo regressivo, né, que a gente vem praticando esses anos, que o processo de reencarnação, a despeito do que muitas pessoas entendem, ele começa muito antes do próprio nascimento, né? Ou seja, até antes da concepção. Quando o óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide, nós vamos ter já o processo de reencarnação tendo sido iniciado pela aproximação daquele espírito, daquele ser espiritual, se aproximando da família que o vai receber no corpo. Então, a partir desse momento, todo esse complexo psíquico e energético, ele vai então, naquele momento, já começar a se afinizar com as vibrações de pais, familiares, porque ele de alguma forma busca naturalmente aquele ambiente que é o mais propício para o seu processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Então, nessa aproximação, nós já vamos ver, inclusive, as reações na família que vai receber, pelas afinidades, pelos desafetos. Quer dizer, bem antes até da própria concepção, nós já temos aquele espírito influenciando aquela família que vai recebê-lo, já reagindo, inclusive, em relação às suas experiências anteriores com aqueles possíveis seres que já conviveu anteriormente. Seres às vezes de afinidade ou às vezes até de algum tipo de desavença, de desafeto, enfim, de algum tipo de dificuldade no passado. E a partir desse momento, dessa aproximação, a fecundação, no momento da concepção, e hoje existem alguns estudos muito interessantes, duas universidades, uma de Israel e outra do Texas, que vem mostrando que aquela história que nós normalmente sabemos de que o espermatozoide mais apto, né, é o mais forte, o mais veloz. Na verdade, hoje já se sabe que o espermatozoide que vai de fato fecundar o óvulo é um que atende a um impulso elétrico emitido pelo próprio óvulo. Vejam que isso, né, na verdade, essas pesquisas não falam de reencarnação, mas a gente já pode, por essas conclusões da ciência, perceber como que o espírito reencarnante é que está presidindo, inclusive, a melhor combinação genética para o seu próprio desenvolvimento. Com consciência ou não, né? Com Porque consciência só a presença dele já Exatamente. Deve organizar algo magneticamente ali, Exatamente, né? Porque o corpo, na verdade, ele é a expressão dessa realidade espiritual. O corpo, na verdade, é o nível de consciência mais denso que atua nessa realidade física, material, corporal. Mas, na verdade, ele expressa as necessidades, os padrões e a estrutura do ser espiritual. Então, mesmo no processo reencarnatório, quando o espírito, então, vai participar do processo da fecundação, ele já está presidindo, inclusive, a escolha de cromossomas que vão ser os ideais, né? Os mais adequados para gerar um corpo que já tenha a predisposição, inclusive orgânica, daquilo que ele precisa para o seu processo de desenvolvimento. E a partir então da concepção, nós vemos que o espírito começa a se ligar a esse corpo em formação, e esse é um grande mistério para a ciência, né? O que faz com que a partir daquela primeira célula haja uma divisão, e dessa divisão de células que vai, nesse processo da embriogênese, vai num dado momento definir, por exemplo, que seja um homem e uma mulher. O que vai fazer com que se defina que aquelas células que vão se multiplicando, uma delas vão ser células do fígado, outras vão ser células do cérebro, outras vão ser neurônios que vão acompanhar aquele indivíduo pelo resto da encarnação. Isso, a ciência ainda se debate com as explicações em relação a isso. Mas quando a gente considera a lógica da reencarnação, a gente vê que é exatamente essa estrutura espiritual que começa então a promover o desenvolvimento do corpo necessário para a manifestação do espírito nessa realidade corporal da vida material. Allan Kardec estuda nos livros básicos da doutrina espírita a presença do perispírito, que é o corpo
do espírito. Então, quando nós desencarnamos, o corpo morre, mas nós permanecemos com a estrutura perispiritual. Quando nós estamos nos preparando para assumirmos um novo corpo, há uma desestrutura para que se adeque aos novos genes, ao novo corpo que está sendo formado? A desestrutura que há, o que a gente tem observado, é uma desestrutura em relação aos padrões dos egos anteriores, né? Porque a experiência da carne, ela é muito forte, muito significativa, porque nós ainda estamos muito ligados, pela nossa condição de evolução ainda intermediária, muito ligados à experiência material. As experiências emocionais, físicas, elas tendem a deixar um registro muito forte no nosso psiquismo, nessa nossa estrutura espiritual. De tal forma que quando a gente, a partir de um desencarne, nós vamos reencarnar, nós ainda somos muito impregnados e muito influenciados por essas estruturas anteriores. Então, há uma necessária desestruturação para que a gente possa se aproximar de uma nova realidade física e corporal. Mas você veja, essa desestrutura é relativa, porque a gente acaba, invariavelmente, repetindo de uma forma muito sistemática, na nossa vida atual, os padrões que a gente traz de vida anterior. Tamanha é essa consistência, essa cristalização desses padrões, que nós trazemos muitas vezes essa repetição como forma exatamente de poder abrandá-los, desenvolvê-los, aprimorá-los, e com isso conseguindo então desenvolver novas virtudes, novas qualidades, novos padrões que são mais adequados a esse processo de desenvolvimento espiritual. E olha, gente, aí nós já vemos a importância dos pais, dos educadores, a importância de aproveitarmos o momento da criança, porque ela está mais próxima de novas realidades, ela está numa situação mental, espiritual, com capacidade de renovação, não é isso, não? Os espíritos respondem a Kardec. Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, e os espíritos respondem que exatamente essa é a importância desse período da infância, porque justamente como o processo reencarnatório, ele só vai se encerrar na adolescência, ou seja, só conforme o corpo vai desenvolvendo e tendo estruturas físicas capazes da manifestação de funções psíquicas do espírito, ele está ainda meio que desencarnado, ele está reencarnando ao longo da adolescência, ao longo da infância. E os espíritos então dizem isso a Kardec, que esse é o período ideal justamente para onde ele está mais suscetível para receber as influências do meio, né? As boas e as não tão boas. Isso não quer dizer, conforme a psicologia durante muito tempo acreditou, que os filhos são produtos daquilo que os pais produzem, seja geneticamente ou em função da cultura, do meio, da educação. O que a gente percebe hoje, incluindo a lógica da reencarnação nos estudos do comportamento, é que sem dúvida nenhuma tem uma grande influência, mas é uma combinação desse meio e dessa educação com a bagagem que o espírito traz para aquela reencarnação. De tal forma que então, até os 7, 8, 12 anos, nós vamos ter uma grande possibilidade da influência, da exemplificação de pais, professores, responsáveis, para ou o abrandamento de traços difíceis que o espírito traga, ou no desenvolvimento de traços positivos, de potenciais positivos que ele também traga, como todos nós trazemos, latentes dentro de nós. Então, esse período da infância, ele é fundamental para o desdobramento, para o aperfeiçoamento, inclusive, daquela trajetória que o espírito traz para aquela atual reencarnação. É impressionante como essas reflexões em torno da reencarnação, elas nos esclarecem tanto a respeito do nosso dia a dia e a respeito da nossa vida, né? Agora, qual seria a diferença entre reencarnação e ressurreição? A ressurreição, ela é um termo relativamente antigo e muito usado pelas tradições cristãs. E a reencarnação, na verdade, parece que a reencarnação é um tema mais moderno, um tema discutido mais recentemente, mas na verdade a reencarnação é um conceito milenar. Dentro do próprio das tradições judaico-cristãs, o conceito da reencarnação ele foi abolido por decreto, vamos dizer assim. Até o concílio de Constantinopla, de 553 d.C., se admitia uma doutrina atribuída a Orígenes. Então, essa doutrina de Orígenes falava das vidas sucessivas. Só que nesse concílio de Constantinopla foi decidido que essa doutrina seria considerada herege, ou seja, todos os seguidores dela que defendessem a ideia de vidas sucessivas, eles estariam sujeitos, então, à punição de heresia. É claro que, com isso, você imagina que aqueles mesmo que tivessem algum
nenhum tipo de ideia nesse sentido e tal, acabaram deixando essa ideia de lado e ela ficou muito marginalizada para as experiências mediúnicas ou para as outras culturas que não tinham a influência direta judaico-cristã. Então, na cultura judaico-cristã prevaleceu o termo ressurreição, que tem a ver com ressuscitar o corpo. Já a reencarnação fala de reencarnar, quer dizer, voltar à carne. Veja que quando a gente analisa os dois termos, a gente já tem uma noção exatamente de qual é o centro, o ponto principal de cada um dos conceitos. Ressuscitar é fazer o corpo voltar à vida. Ou seja, nós estamos falando onde o centro do ser está no ego, na pessoa, na personalidade daquela encarnação. Então imaginava-se, ou cria-se, ou desejava-se que de alguma forma a gente pudesse fazer com que aquele corpo, depois de morto, pudesse ressuscitar, mesmo que fosse no dia do juízo. Né? Ou seja, porque para não ferir essa lógica de céu, inferno, teria que se imaginar então que aquele indivíduo, depois que morrer, ele só poderia então ressuscitar naquele próprio corpo, naquele próprio ego. Quando a gente fala de reencarnação, nós estamos falando de uma essência espiritual que volta ao corpo, não aquele corpo. E essa lógica, ela é uma lógica muito interessante, porque se você considerar a ressurreição e então imaginar que nós pudéssemos retornar ao mesmo corpo, nós teríamos uma limitação de possibilidades de desenvolvimento do psiquismo. Porque você imagina, se eu volto como Milton Menezes, ressuscito ao corpo e volto a ser Milton Menezes, eu poderia, por exemplo, deixar de ter a experiência de ser uma mulher. A experiência num gênero feminino vai me trazer outro tipo de experiência, uma ampliação da visão de mundo, da visão sobre relacionamentos, sobre maternidade, por exemplo, que eu num corpo de homem jamais teria. Então a lógica da reencarnação favorecendo que inclusive a gente vivencie corpos diferentes, situações econômicas, sociais diferentes, culturas diferentes, enfim, uma série de situações diferentes, amplia a nossa possibilidade de, como seres espirituais, a gente possa desenvolver capacidades e potenciais que uma encarnação num ego só ou num tipo de vivência apenas seria impossível e praticamente difícil de a gente conseguir em termos de imaginar uma perfeição, de aperfeiçoamento espiritual. Agora, Milton, o que a ciência fala a respeito da reencarnação? Hoje nós temos dentro da ciência, e não necessariamente relacionado a qualquer tipo de doutrina ou filosofia religiosa, uma série de pesquisas com encaminhamentos diferentes, com protocolos diferentes, que procuram mostrar que a reencarnação é um fenômeno natural. Então nós temos vários tipos de linhas de pesquisa hoje que são levadas a cabo dentro da ciência. Por universidades do mundo inteiro, dos departamentos de psiquiatria, de psicologia, de várias universidades de renome, nós temos pesquisas nesse sentido. Duas linhas que são as mais importantes em termos de ciência hoje. Uma é a que utiliza a regressão de memória. E a outra é a que utiliza duas outras evidências. A lembrança espontânea de crianças de vida passada associada a marcas de nascença. A de regressão de memória, o que se costuma fazer? Levar o indivíduo pela regressão de memória a relatar experiências anteriores. Essas experiências, então, vividas por aquele indivíduo são registradas, são coletados todos os dados, informações que ele traz do seu processo regressivo, e depois os pesquisadores pegam essas informações e vão tentar comprovar se a veracidade disso em fatos históricos, livros, depoimentos, eventualmente, se há possibilidade de serem vidas mais recentes, enfim. Buscando no processo de lembrança da regressão de memória a confirmação de que se aquele indivíduo pode ter acessado uma regressão ou uma vida passada dele mesmo. É claro que tem alguns questionamentos sobre isso, né? Alguns dizem que, por exemplo, esse indivíduo poderia estar acessando registros de memória de uma vida de uma outra pessoa, e isso traria algum questionamento para a veracidade daquilo. Mas, por outro lado, nós temos experiências e alguns desses relatos tão detalhados e tão convincentes em relação à lógica e à coerência, que seria impossível que outras possibilidades, como percepção extrasensorial, no inconsciente coletivo de inconsciente coletivo, enfim, ou a gente acessar uma determinada memória, né, do planeta, enfim, são hipóteses de trabalho que são consideradas nessas pesquisas, mas que não chegam a refutar a reencarnação como uma hipótese natural, né, de que isso seria um fenômeno natural. Mas as evidências e as pesquisas mais contundentes que nós temos hoje, elas são dessa segunda linha que eu falei anteriormente.
elas reúnem duas evidências ao mesmo tempo. Ou seja, normalmente crianças que têm lembranças espontâneas de vida passada, associada à identificação do corpo de marcas de nascença. O que essas pesquisas mostram? E elas são assim, de inúmeras partes do planeta hoje. Uma criança que até os 7, 8 anos, de repente fala que se lembra de ter sido fulano de tal, e ter morado na cidade A, e que tinha a família B, e enfim, começa a dar detalhes da sua vida anterior, e normalmente da sua vida imediatamente anterior, com uma tal riqueza de detalhes que esses pesquisadores coletam esses dados. E normalmente, quando essa criança, além desse relato, ela traz alguma marca de nascença associada a essa vida anterior. Ou seja, então nós temos vários casos. Um indiano, por exemplo, um garoto indiano que começa a relatar que ter sido o nome tal, ter vivido na cidade tal, e ele ter morrido com um tiro de espingarda de caça a queima-roupa. E o intrigante é que esse garoto que fala isso com 6, 7 anos, ele traz uma marca nessa região, com uma pigmentação diferente, com manchas diferentes, que sugeriam que pudesse ser uma marca de nascença relativa àquela causa-morte. O que esses pesquisadores fazem nesses casos? Eles vão então à cidade onde ele diz ter morado e vão identificar se existia aquela pessoa, se ela morava no local onde aquele garoto dizia, e outras, quando tem acesso, vão ver, por exemplo, o laudo do legista para ver como é que aquele sujeito morreu. Esse caso desse garoto indiano, por exemplo, os pesquisadores encontraram no laudo legista o gráfico da onde a causa-morte daquele sujeito. E as marcas do tiro da espingarda, de fato, confirmavam que era exatamente a região onde aquele garoto hoje, que supostamente seria a reencarnação dele, traz como marcas de uma diferença de pigmentação. Então, é uma marca de nascença associada a essa lembrança. Então, por exemplo, uma garota que se diz ter sido uma mulher que morreu atropelada por um trem. E que ela, nesse acidente de trem que causou a morte na vida anterior, ela perdeu as pernas. E ela traz uma deficiência nas pernas, onde numa delas ela não tem a parte inferior de uma das pernas. Ou seja, uma marca de nascença que coincide com a lembrança e com a causa-morte dessa personalidade anterior. E uma coisa interessante nessas pesquisas é que o tempo de intermissão, que a gente chama tecnicamente, ou seja, o tempo entre o desencarne e o novo reencarne, ele é muito curto, em torno mais ou menos de 2 anos. Ou seja, parece que então um tempo de intermissão muito curto, ele favorece a que um trauma físico ou emocional repercuta no corpo próximo, né, da próxima personalidade, às vezes trazendo uma marca de nascença. Era sobre isso mesmo que eu ia perguntar. Por que algumas pessoas nascem com marcas de nascença assim, com essa evidência, e outras não? Mas eu acho que já foi respondido, né? Não temos mais dúvida. Mas eu gostaria que você associasse o processo de reencarnação com a lei de causa e efeito. As angústias que muitas vezes nós sentimos, as dificuldades de convivência, dificuldades financeiras, elas têm uma razão em outras vidas? O que nós temos observado é que sim. Né? O que nós temos observado que causa muito dessas nossas reações emocionais, às vezes físicas, padrões de comportamento que nós repetimos, é que nós, muitas vezes, se a gente observar a forma como nós reagimos às situações, nós normalmente reagimos, temos respostas às situações coerentes ou em cima do aprendizado que nós temos em situações anteriores. Isso a gente faz na nossa própria vida atual. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma experiência ruim num emprego, quando a gente vai para um outro emprego, a gente já entra um pouco inseguro. Por quê? É um novo emprego, é uma outra realidade, mas aquela experiência anterior, por exemplo, um acidente de carro. Nós passamos numa curva, perdemos o controle do carro, o carro bateu numa árvore. Aí depois que a gente ficou recuperado, a gente pega novamente o outro carro. E aí quando a gente vai pegar o carro, a gente fica todo cheio de medos e inseguranças. Nós dirigimos durante anos o carro, mas a partir daquele acidente, a gente imagina que vai acontecer o mesmo acidente em cada esquina que a gente passa. Então, isso parece ser uma capacidade que o nosso psiquismo tem de respostas automáticas em relação às situações, principalmente aquelas que estão associadas a algum tipo de trauma, a algum tipo de dor, ou então a algum tipo de prazer. Ou seja, porque também as situações prazerosas fazem com que a gente tenda a repetir aquele mesmo comportamento, buscando a mesma satisfação, o mesmo prazer que a gente teve anteriormente. Então, por exemplo, se a gente vai para uma festa,
a gente aproveitou a festa, ou curtiu a festa. Quando a gente vai para outra festa, a gente vai achando que vai ser igualmente boa, prazerosa como aquela outra. Vai ser uma outra festa, pode ser um fiasco, pode ser até melhor, mas enfim, mas a gente tende a projetar nessas situações essa repetição. Então, só que muitas vezes a gente percebe que algumas das nossas reações na vida atual, elas são meio que inconscientes, ou seja, são quase que incoerentes com algumas situações. Então, uma pessoa, por exemplo, que ao longo da vida nunca teve problema de uma fobia, num belo dia fica preso no elevador. E ao ficar preso no elevador, fica desesperada, começa a gritar, acha que vai morrer sem ar, e a partir dali ela desenvolve uma fobia. Muitas vezes a gente vai ver assim, mas não tem motivo para essa pessoa ter esse tipo de reação. O elevador é seguro, tem ventilação, enfim, a pessoa abriu lá e 15 minutos depois abriu a porta, mas para aquela pessoa, a partir dali, ela não consegue voltar a entrar, por exemplo, num lugar fechado ou num elevador. Na maioria das vezes, essa reação está associada a algum tipo de experiência traumática anterior, que faz com que ela, a partir daquele momento, é como se o inconsciente falasse assim, eu sei o que vai acontecer. Então, se essa pessoa, por exemplo, numa vida passada, era um trabalhador de uma mina, teve um pequeno tremor de terra, desmoronou tudo em cima dela, e ela morreu ali, passando alguns segundos, alguns minutos, diante de um sofrimento muito grande, faltando ar, aquilo fica de tal forma marcado na sua estrutura perispiritual, né, como a doutrina espírita diz, que fica condensada como uma experiência traumática. Ele desencarna, mas aquela condensação pode permanecer. De tal forma que ele reencarna com aquela estrutura ainda ali latente. Quando ele chega no elevador e vive aquela situação, é como se aquilo viesse à tona e ele praticamente repetisse aquela experiência traumática e ela fica ativada. Então, daí vai se repetir esse tipo de medo até que ele possa, então, acessar isso, diluir esse medo e aí, então, ter uma reação diferente àquela situação do elevador ou de um lugar fechado. Quando a gente fala de fobias, são os casos mais clássicos e mais fáceis de, didaticamente, a gente poder entender isso. Mas o que a gente tem observado, Yasmin, é que, na verdade, nós tendemos a repetir não só as situações traumáticas, mas padrões de reação e de comportamento às diversas situações que nós temos para lidar com as vicissitudes da vida, com as tentativas de ser feliz. Então, por exemplo, se eu venho ao longo de várias vidas estabelecendo uma certa estratégia, buscando, por exemplo, a conquista de bens materiais, porque naquele momento, naquela existência, eu tenho a compreensão de que se eu tiver aquele bem material eu vou ser feliz, aquilo pode ficar de tal forma impregnado como um padrão, um valor, como eu chamo, de conquista para a felicidade, que ao desencarnar eu simplesmente não perco aquilo. Eu continuo preso a essa lógica de que a conquista de bens materiais é que pode me trazer felicidade. Então eu reencarno e o que eu vou fazer? Vou buscar bens materiais porque de alguma forma eu ainda imagino que é aquilo que pode me trazer a felicidade. Só que às vezes aí reencarna numa condição, às vezes, socioeconômica não muito boa, ou então sem conseguir de alguma forma tantas facilidades como uma vida passada. Então, o que eu acabo fazendo? Eu posso começar a desenvolver, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Porque eu começo então a tentar imprimir na minha vida uma série de conquistas para atender um desejo que a nível inconsciente me empurra e me diz, olha, você assim não vai ser feliz. Então eu começo a buscar mais coisas e mais coisas. Posso desenvolver então um transtorno de ansiedade. Ou então, posso desenvolver um processo depressivo. Porque na medida que eu começo a perceber que não vou conseguir inconscientemente todas as coisas que eu desejaria, eu falo assim, então não quero brincar mais disso não. Brincar é ótimo, né? Não quero brincar mais disso não. Bom era naquela época. Eu não penso isso racionalmente, mas é como se o meu espírito reagisse assim, não vai ser tão bom. Então, eu preferia aquela reencarnação. É como se então a gente deixasse de investir na vida, porque a gente tem uma expectativa de só aquela forma de ser é que traria algum tipo de felicidade. Então nós vemos que muitos processos depressivos, eles se dão exatamente por essa repetição desse padrão. Muitas vezes, por trás da tristeza e do abatimento de um depressivo, tem uma raiva muito grande. Uma raiva por quê? Na medida em que ele percebe que ele não vai conseguir fazer com que a vida seja o que ele quer. Que ele não vai conseguir na vida tudo o que ele deseja. E vamos combinar, né? Na maioria das vezes nós não conseguimos tudo que a gente quer na vida, né? Desenvolvendo talvez o processo da aceitação, da compreensão que a gente tem limitações na nossa possibilidade de conquistas, mas para nós que temos a nível inconsciente um padrão que determina, por exemplo, que tudo que eu quero tem que ser do meu jeito, então quando as coisas não passam a não acontecer do meu jeito, o que eu faço? Eu tento fazer do meu jeito.
Só que aí eu começo a imprimir nas coisas, nas pessoas, nos relacionamentos, um tipo de pressão, um tipo de padrão para que as coisas sejam do meu jeito. Só que quando a gente começa a constatar então que elas não são, a gente pode desenvolver, ao invés de um aprendizado em relação a essa flexibilidade, a essa aceitação, a desenvolver um abatimento porque a gente acha que com isso não vai ser feliz. Então, esse tipo de padrão a gente repete de uma forma muito automática ainda. E me parece que essa é a principal finalidade, se a gente poderia dizer assim, ou papel da reencarnação. É permitir que a gente vá, então, percebendo a adequação dessas nossas reações conforme o nível de consciência que a gente vai tendo. Porque, veja bem, se a gente pensar em nível de consciência, era natural que lá no início, nos primórdios do nosso planeta, a gente tivesse uma postura egoísta. Porque, veja bem, lá no princípio do planeta, todos nós aqueles macacoides cheios de pelo e, enfim, naquele momento, qual é a coisa principal da minha vida? Sobreviver. Para isso eu preciso o quê? Comer. Então, se eu tenho pouca comida, o que eu vou tentar? Conseguir comida para que eu possa me saciar, que eu possa sobreviver. Então, se eu tenho pouca comida e alguém vai disputar essa comida, o que eu vou fazer? Sai para lá que essa comida é minha. Ou seja, a gente tem naturalmente, pelo instinto de sobrevivência, uma atitude egocentrada. Só que conforme a gente vai ampliando a nossa consciência, a gente vai percebendo que não está sozinho no mundo, a gente precisa compartilhar, a gente precisa desenvolver sentimentos, a gente começa então a complicar as coisas, né? Determinadas atitudes que seriam funcionais em uma dada época, em determinadas circunstâncias, passam a ser completamente disfuncionais agora, né? Agora, como a gente estava falando, a gente tende a repetir em função dessas experiências anteriores e de como isso está marcado no nosso aprendizado, a nossa primeira reação é aquela antiga que deu certo. Ela pode ter dado certo lá, mas a vida agora começa a solicitar uma outra forma de reação. Aí é que nós temos o impacto do desequilíbrio, do sofrimento, mas muito mais para um ajuste, um aperfeiçoamento, uma ampliação dos nossos recursos em termos de forma de lidar com as situações, do que simplesmente um automatismo. A reencarnação favorece exatamente para que em várias situações a gente vá aumentando o nosso recurso de respostas e de consciência em relação ao sentido da vida, à finalidade da vida, a de sermos felizes, enfim, a da realidade espiritual, né? Muito interessante, né, gente? Muito bom, mas nós vamos dar uma pausa para o nosso intervalo. E no próximo bloco, os nossos convidados vão tirar suas dúvidas com Milton Menezes. E fique agora com o musical Súplica a Jesus, do grupo AME do Ceará. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Sentir tua presença, envolver nossos corações.
Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de maio é o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, de José Raul Teixeira. O evento ocorreu na cidade de Araras, em São Paulo, e foi uma realização da editora Frater, do Rio de Janeiro. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por diversos estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. E se você acessar na internet a tvnovaluz.com, nós estaremos juntos pela web. E se você já está assistindo pelo nosso site, sintonize também pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Gente, não tem mais nada a ver com solidão, não. É só você acessar a gente e você vai se sentir com a companhia de todos nós, dos bons espíritos também, receber essa energia boa que nós estamos sentindo agora. Viu? É só entrar no site. Vamos agora para as perguntas? Vamos logo, vamos ver quem tem perguntas para fazer. Ô, Rosane, companheira aqui da nossa Casa Espírita. Deixa eu me posicionar bem, Rosane, pode falar. Como eu posso saber de minhas outras encarnações? Boa, né? É claro que muitas pessoas podem acessar através de um processo de regressão de memória, mas é interessante porque os espíritos falam isso para Kardec em dois momentos na codificação, em que muitas vezes nós não precisamos nos preocupar em acessar nossas vidas passadas, porque é só a gente observar as nossas tendências e as nossas inclinações, né? Eu costumo brincar e dizer para as pessoas assim: a gente vem mudando muito ao longo das reencarnações, vocês não concordam? De corpo. Gente, a gente muda de corpo, a gente muda de corpo, a gente muda de corpo. Que tristeza. Mas aquele jeitinho de ser, a gente continua, como a gente estava falando antes, repetindo muito do passado. Agora, é claro que em alguns momentos, quando, como a gente estava falando, de uma situação onde há um transtorno, onde tem uma patologia, uma enfermidade, um sofrimento, e a gente percebe que isso pode estar relacionado a alguma coisa relacionada ao passado, a uma experiência anterior, um processo regressivo acaba trazendo naturalmente a lembrança dessas vidas passadas. Agora, existem outras formas, né? Ou seja, é possível que uma pessoa durante o sono, naquilo que nós normalmente chamamos de sonho, né? Por que nós chamamos de sonho? É aquilo que a gente se lembra depois que acorda do que a gente viveu durante a noite, né? Durante o nosso sono. Então nós podemos ter encontros espirituais e podemos ter, por exemplo, flashes de vida passada. Então, algumas vezes nós podemos estar sonhando, e normalmente esses sonhos são sonhos muito vívidos, com uma característica muito clara de uma situação antiga. Eles podem ser flashes de vida passada que emergem à consciência do indivíduo, porque tem algum tipo de carga a nível inconsciente que vem à tona, né? Então, e lembranças espontâneas. Algumas pessoas têm lembranças e recordações espontâneas diante de alguma situação, uma fala, uma paisagem. Tem às vezes um flash, uma rememoração espontânea que normalmente tende a se perder logo em seguida. Então, são formas de a gente acessar as nossas experiências anteriores.
Mas eu gosto muito dessa fala dos espíritos. É só a gente olhar um pouco para as nossas tendências, que a gente vai ver como tem um pouco de guerreiro ainda dentro de nós, né? Ainda tem um pouco de pessoas de autoridade, ainda querendo que tudo seja de um determinado jeito. Ou seja, nós podemos ter noções de características de nossas vidas passadas observando as nossas tendências. Normalmente é mais fácil a gente observar dos outros, né? A dos outros fica mais fácil. Fulano deve ter sido um general, o outro deve ter sido isso. Mas quando a gente percebe em nós, a gente pode aprender e crescer muito com essa observação de uma repetição de uma determinada forma de reagir, emoções que a gente tende a repetir, falando muitas vezes do tipo de vida passada que a gente pode ter tido. Agora, nós costumamos ter um certo olho cego para as nossas imperfeições, né? Nós chamamos de ponto cego mesmo, né? Ponto cego, né? Eu costumo assim, aí as pessoas muitas vezes também falam da gente. Quando é uma pessoa só que fala da gente, a gente pode achar que é implicância. Mas quando é mais do que uma pessoa que fala do mesmo ponto, pode ser alguma coisa que a gente não esteja percebendo sobre a gente mesmo, né? Se não for verdade, a gente fala assim, não, está todo mundo né? Agora, pode ser que isso ajude a falar assim, será que eu sou realmente assim? Será que eu reajo dessa forma? E isso pode trazer grandes processos de aprendizado, quando a gente percebe, às vezes, a incoerência e a inadequação de, em alguns momentos, ter aquele tipo de reação. Olha só, gente, por isso que as pessoas que se julgam nossas inimigas, ou aquelas que não comungam com os nossos pensamentos, muitas vezes são úteis. Para não dizer muitas vezes, eu acho que sempre são úteis, né? Para nós pararmos para pensar. Será que o que o outro está dizendo realmente não tem a ver comigo? Por que será que determinadas situações se repetem na minha vida? Gente, isso aí é para nós pararmos para pensar o que esse obstáculo tem dentro de mim. Porque as coisas só aparecem do lado de fora porque existem questões do lado de dentro. Então nós precisamos realmente parar para pensar. Porque nós só vamos melhorar e sermos felizes quando nós encararmos esse nosso lado sombra, né, Milton? Isso é uma coisa muito importante que você falou, né? Normalmente nós tendemos a projetar fora a responsabilidade sobre o nosso sofrimento. E aí, quando a gente faz isso, a gente não se implica no porquê que a gente está sofrendo com aquela situação ou com aquela pessoa. Então, qual é a nossa tendência? Se o sofrimento está fora, então o que está fora é que tem que mudar. Mas, na verdade, como nós não temos muitas vezes poder e capacidade de mudar o externo, a gente começa então a ter que se fazer essa pergunta. Por que então eu tenho essa reação diante dessa pessoa, dessa situação? Por que eu me irrito tanto? Por que eu me entristeço tanto? Enfim, quando a gente começa a ver isso e começa a superar, esse externo passa então a não ter esse efeito, essa capacidade de influenciar a gente. Mas enquanto a gente fica achando que é o externo, que é o responsável, a gente perde a possibilidade de perceber o que nós precisamos modificar na nossa conduta para deixar de ter aquele sofrimento. Gente, esse é um caminho maravilhoso, mas é o caminho da libertação e é o caminho da felicidade. Mais alguma pergunta, gente? Opa, nossa querida Sol, ativa frequentadora, trabalhadora da nossa casa. Eu gostaria de saber qual o tempo que separa as encarnações. Isso é uma pergunta muito interessante. Eu costumo dizer para os meus alunos que para essas perguntas assim, a gente tem uma resposta fantástica. Depende. Muito esclarecedor, né, gente? Depende. E realmente depende. Depende de uma série de fatores. Seja pela dificuldade, às vezes, que o espírito tem em função da cristalização que ele tem naquela encarnação, ele pode, às vezes, fazer com que essa cristalização, no que o Kardec chama de erraticidade, ou seja, depois que ele desencarna e permanece desencarnado no plano espiritual, ele pode permanecer de tal forma como uma ideia fixa, ou rememorando, revisando um determinado padrão, que isso pode adiar uma tomada de consciência, uma necessária reencarnação. Outras vezes a gente vê que o processo reencarnatório ele é tão impositivo como necessidade de desenvolvimento que ele se dá rapidamente. Uma coisa que é interessante nessa pergunta que você me faz, num congresso alguns anos atrás, nós estávamos discutindo essa questão do tempo de intermissão, etc. E respondendo uma pergunta que fizeram no congresso sobre a população da Terra, né? Porque falaram assim, bom, se a reencarnação existe, por que então a população vem aumentando tanto? E uma coisa que a gente tem observado no trabalho regressivo, né, é que quando você faz regressões num indivíduo e ele vai para uma vida passada muito antiga, o tempo que normalmente ele ficava na erraticidade era maior do que costuma acontecer nas reencarnações mais recentes. O que a gente vem observando é que parece que os espíritos vêm reencarnando cada vez mais rapidamente, talvez por uma necessidade até emergente de desenvolvimento espiritual.
Isso fazendo com que, inclusive, a população da Terra aumente, porque você começa a ter um fluxo maior de reencarnações num tempo menor de intermissão. Também favorecendo muito a ocorrência daquelas marcas de nascença que a gente estava falando. Então, depende. Nós podemos ter reencarnações quase que imediatas. Existem algumas pesquisas de reencarnação que falam assim de coisa de meses do processo reencarnatório. Mas a gente sabe que normalmente não se dá com esse tipo de brevidade do tempo. O que a gente tem observado aí nas nossas observações da regressão é que, em média, não vamos ter aí 10 anos, às vezes um pouco mais, para o sujeito poder voltar a reencarnar. Isso mais recentemente. Em reencarnações anteriores, em séculos anteriores, o tempo na erraticidade tendia a ser maior. Ok? Com as suas experiências, Milton, todas as reencarnações, elas são programadas, estudadas, há um preparo das pessoas? Pois ou não? é, né? Isso aqui é outra pergunta. Quem mandou eu estar aqui, né? Eu tenho que responder. Agora vai ter que falar, assumir, né? O que eu acho? O que eu tenho visto? Nós temos uma forma de encarar na doutrina espírita que privilegia ou que dá uma importância muito grande a essa questão da preparação e da programação pelos espíritos. E é claro que pelo que a gente observa, a gente sabe que os espíritos, aqueles que têm funções em relação à reencarnação, trabalham e operam no sentido de favorecer e de orientar e talvez até preparar as nossas reencarnações. Mas o que eu percebo que é o mais determinante é a necessidade do próprio espírito. Então, ou seja, quem programa a minha reencarnação não é ninguém fora de mim, ou seja, não são outras pessoas, é a minha necessidade de evoluir, é a minha necessidade de crescer espiritualmente, que faz com que naturalmente eu me atraia às situações, pessoas, família, país, que são as mais adequadas, mais favoráveis para o meu aprendizado. É como se houvesse uma atração natural para aquilo que vai fazer com que a gente tome consciência do que a gente precisa mudar. E é claro que esse processo automático, ele é favorecido e talvez facilitado pela atuação dos espíritos, sem dúvida nenhuma. Porque senão fica aquela impressão de que a gente desencarna, aí a gente lê lá André Luiz, né? Aí a gente fica então na sala de espera do Departamento das Reencarnações, esperando para ver o que vão fazer com o nosso protótipo, né? Aí fica lá, não, tomara que não tenham colocado uma perna assim, porque fica parecendo, né? Vão fazer o nosso protótipo e falar assim, olha, você vai ser assim, ó, vai ter uma perna defeituosa, vai nascer nessa família porque você precisou. Alguns de nós têm uma visão quase que ingênua desse processo, como se então alguém fora pudesse programar essa reencarnação. Eu acho que isso está muito mais associado a um nível de consciência nosso mesmo, que com muito mais sabedoria preside e nos impulsiona as nossas experiências do que esse fator externo. Algumas tradições orientais, por exemplo, no budismo tibetano, tem um livro tibetano dos mortos, por exemplo, já se fala de um processo depois da morte, que chama do bardo, né? Onde tem várias etapas do bardo. E dentro daquela filosofia, uma das etapas do bardo, o espírito passa por um conselho kármico, onde então esse conselho meio que determina o que seria mais importante. Ou seja, falando também num outro contexto, de uma outra cultura, da atuação desses espíritos. Mas mesmo nessa atuação do bardo, tem um momento de conscientização onde o espírito percebe e toma consciência daquilo que ele precisa empreender para continuar o seu progresso espiritual. Então, eu percebo que muitas vezes, até no processo regressivo, há uma atuação decisiva dos espíritos, mas não são eles que determinam aquilo que nós vamos fazer ou passar. É a nossa própria necessidade espiritual que nos impulsiona ao tipo de família, de corpo, enfim, e até de características que nós vamos trazer para aquela reencarnação que são as necessárias para o desenvolvimento, né? E é por isso que eu costumo dizer que a gente está no corpo certo, na família certa e no centro espírita certo. Oh, coisa boa! Muito bom. Mais alguma pergunta para o Milton? Ou para a nossa trabalhadora também, Antonieta? Eu acho que a pergunta que eu vou fazer tem muito a ver com o que você acabou de falar. Uma alma que já tenha chegado à perfeição, ela volta, ela precisa reencarnar? Essa é uma boa pergunta. A resposta célebre? Depende. O que a gente tem, o que a gente observa? Que espíritos que vão alcançando um determinado nível e grau de consciência, eles vão então entrando numa tal consciência sobre a sua realidade, sobre o sentido da sua vida, que a necessidade de reencarnar, como nós entendemos a reencarnação, ela se modifica.
né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala das gradações do mundo, né, quando os Espíritos trazem isso para Kardec, nós temos isso, né, os mundos primitivos, planetas de prova e expiação, mundo de regeneração, até chegar então nos mundos ditosos. Então, quando os Espíritos falam dessa gradação, nós sabemos que quando entrarmos no mundo de regeneração, nós ainda teremos a necessidade de reencarnar. Mas só que a maior diferença vai ser a compreensão que nós temos de aproveitar essa reencarnação para ampliar os nossos recursos. E não, estando no planeta de provas e expiações, ainda temos que nos deparar com as reações automáticas das escolhas e decisões que nós tomamos, impensadas, e que nós somos obrigados a nos confrontar para poder aprimorar. Então, nesse sentido, é evidente que um espírito que já esteja num nível de compreensão dessa, ele ao olhar para trás, e principalmente quando a gente pensa nos laços afetivos que nós construímos, é inevitável que, de repente, uma mãe que ame e que amou seus filhos numa encarnação, estando numa condição melhor, e que aqueles filhos não queiram, de repente, voltar para passar por um processo de convívio com aqueles espíritos para dar suporte para a sua missão, sustentação para o enfrentamento de alguma dificuldade. Eu tive há pouco tempo um cliente, uma situação muito interessante, que ele falava e relatava da dor dele da perda de um filho. Um filho que tinha uma característica de ser muito carismático, uma pessoa que fazia diferença em todo lugar que chegava, e com pouca idade, 18 anos, teve uma doença e de um dia para o outro, ele desencarnou. E ele falava da dor dele, e eu comecei a mostrar para ele como que a vida dele, a partir da perda desse filho, ele procurou então a doutrina espírita, a família dele começou a se reunir, porque algumas pessoas ficaram muito mobilizadas, ele tinha uma separação de um casamento desses filhos, ele trouxe a ex-esposa para voltar a conviver, porque ela passou por um processo de dor muito grande, e eu comecei a mostrar para ele como a vida de todas aquelas pessoas tinha se modificado a partir do desencarne dele. Ou seja, se para ele o papel, a importância era mobilizar essa família, ele provavelmente viria para passar aquela experiência dolorosa, que para ele talvez não fosse dolorosa, mas uma demonstração de amor. Ou seja, um espírito muitas vezes já em uma condição evoluída, ele pode ajustar, desde que tenha ainda... É claro que se ele estiver num nível de perfeição, ele teria dificuldade até para se ajustar à vibração do corpo. Mas aqueles que já têm alguma consciência, podem, porque isso não é retroagir, né? É voltar para recuperar aqueles que ficaram no nosso caminho, que a gente pode ajudar a dar um empurrão, né? Uma referência para continuar evoluindo. É isso que a gente tem visto. Okay? Gente, olha, muito obrigada, Milton. Eu peço perdão aos companheiros que ainda desejariam fazer perguntas, mas nós não temos mais horário, né? Os minutos se passaram, a hora se passou, foi tão rapidinho, né? Mas já Agora eu convido você a entrar no nosso site clubedearte.org.br. No link Fale Conosco. Mande as suas perguntas, cadastre o seu e-mail para receber toda sexta-feira a nossa programação. E agora eu convido você a relaxar. Vamos aproveitar esse momento no qual estamos juntos. Você está sintonizado em uma rede de amor. É hora de entrar nesta rede, receber essas vibrações de saúde, de renovação, de amor, de paz. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e ao expirar, relaxe a musculatura em torno dos olhos, da boca, os ombros, o abdômen, as pernas, os braços. Com o seu corpo relaxado, você pode imaginar que está ao lado do Cristo em um grande caminho, uma grande estrada. Eu peço para que você olhe para trás e visualize a infinidade de quilômetros de existência que você já teve. Com o Cristo ao seu lado, projete luz. Sinta a energia e o amor do Cristo envolvendo você e do seu peito brotando luzes que iluminam todas as suas encarnações anteriores, desfazendo laços magnéticos que possam existir desagradáveis, prejudiciais. Agora volte-se para frente com Cristo e veja este grande sol à sua frente, iluminando você, iluminando a sua vida, a sua mente e o seu coração. Cuide-se bem e seja feliz.
Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de maio é o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, de José Raul Teixeira. O evento ocorreu na cidade de Araras, em São Paulo, e foi uma realização da editora Frater, do Rio de Janeiro. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por diversos estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia.